No Ver Mais desta quarta-feira, vamos conhecer mais sobre a culinária árabe. E tem tantas curiosidades, eu convidei uma personal chef, filha de libaneses, para nos ensinar um prato libanês. Vamos aprender uma saladinha refrescante, fácil de fazer e que combina com tudo. Acompanhe, porque esse papo e a comida estão bom demais. Eu fiz questão de vir acompanhar o Ver Mais Gourmet para acompanhar e aprender um prato típico da comida árabe. E aqui comigo está a libanesa Halime. Halime que já faz esse tipo de gastronomia há 5 anos. Há 5 anos em Blumenau. E a gente pode começar falando que a comida árabe é também a comida libanesa. Qual é a adaptação que a gente fez da comida de lá para o Brasil? Sim, na verdade, Vanessa, a imigração libanesa para o Brasil foi maciça, muito grande. Hoje a gente tem 3 vezes mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Lá no Líbano a gente tem 4 milhões, aqui a gente tem quase 20 milhões de libaneses no Brasil. E essa culinária popularizada no Brasil como árabe é, na verdade, libanesa. E ela foi se adaptando ou ainda tem muito da tradição de lá? Como tem muitos libaneses, principalmente nos grandes centros, nas grandes capitais, ela acabou ficando parecida com o que se come lá. Sofre uma outra adaptação, o tabule é uma dessas questões, né? Que a gente acaba usando um ingrediente mais no Brasil do que no Líbano. A gente vai aprender o que hoje? O tabule. O tabule é uma comida leve? É uma comida leve, refrescante, uma saladinha de entrada. Pode ser comida com arroz, pode ser comida com pão. É bem variado o seu uso. Vale para o almoço, para o Vale para o almoço, para o jantar, até no café da manhã. No Líbano a gente come muito no café da manhã também. Então tá, vamos aprender. Essa receita de tabule é para 4 pessoas. Nós vamos usar 4 tomates, bastante salsinha picada, trigo para quibe, uma cebola branca ralada, suco de limão e azeite de oliva. O primeiro passo é tirar a polpa completamente dos tomates, lavá-los em água corrente e picar assim quadradinho, né? Quadrados menores. Aí você reserva o tomate. Salsinha picada, você pode picar toda a salsinha, tá? Tanto o caulezinho como a folha, desde que ela seja picada a parte do caule bem miudinha. Salsinha em abundância. No Líbano a gente usa muito salsinha, como se fosse um alface, tá? Então não tenha medo de picar a salsinha. Trigo para quibe. Um segredinho, no Ocidente se costuma hidratar o quibe com água quente ou deixar de molho de um dia para o outro. Não é necessário, porque ele acaba ficando muito pastoso. E ele tem que ficar, eu vou mostrar para vocês, assim, ó, como se fosse uma areiazinha, bem soltinho. Então, o certo é colocar de molho 1 hora antes do preparo, em água fria mesmo, tá? Para hidratar. Por último, nós temos a cebola branca, crua, né? Eu gosto dela ralada, particularmente não gosto de morder ela crua. Então, eu ralo, passo no processador, para ela ficar assim como se fosse uma pastinha de cebola mesmo. Para temperar, o azeite de oliva, né? Que é básico na culinária árabe, suco de limão, sal a gosto. Estando os ingredientes todos picadinhos, a proporção é mais ou menos essa. Como eu falei, é sem economia de salsinha. Tem que ficar mais verde que vermelho esse tabule, tá? A gente mistura. Observem que tá ficando mais verde que vermelho, tá? Que é como eu falei no começo, é como se fosse um alface a salsinha no Líbano. Nesse momento, é o momento que eu coloco sal. Assim, né? A gente coloca umas pitadinhas de sal antes de colocar o trigo. Incorpora a cebola, bem mexidinho. Depois que coloca a cebola, o azeite de oliva, né? A gente não tem muita dó do azeite de oliva, não. Pode colocar bastante, tá? Por último, o suco de limão. No Líbano, não se usa colocar trigo de quibe no tabule. Isso é uma curiosidade. A gente come assim, só que com mais limão. Bastante limão, para dar a refrescância que é tão típica dessa saladinha, né? Que vai bem de entrada, vai bem na noite, vai bem no almoço, com pão, com arroz. Então, no Líbano, se a gente fosse comer, seria assim, com até um pouco mais de salsinha, bem verdinho e com bastante limão. No Brasil, a gente coloca o trigo, tá vendo? Bem soltinho, mistura bem.
pode colocar mais um pouquinho de limão. Essa é a aparência que o nosso tabule tem que ficar. Bem refrescante. Espero que vocês gostem, que a família goste. Prato pronto, hora de provar. Mãozinhas lavadas, porque no Líbano se come com as mãos, Com né? as mãos, com o pãozinho, né? Então aqui eu tenho o pão bolha. Ai, gente, que pãozinho delicioso, só pela textura. E aí eu vou usar esse pãozinho para experimentar o tabule. experimentar o tabule. Então vamos colocar um pouquinho Pode. desse tabule Isso. aqui e o limão dá todo um toque, Faz né? toda a diferença. Dá o frescor do prato. Halime, aproveita e explica pra gente quais são as outras opções da comida árabe que a gente tem aqui. A gente tem esse pão bolha, que é delicioso. É feito com os mesmos ingredientes de um pãozinho convencional? Ele é feito com os mesmos ingredientes, mas ele não pode ficar muito tempo descansando. Eu faço a massa, divido em bolinhas, já abro e já asso. Por Ele isso fica que ele assim, cresce. É ele um pãozinho cresce. que eu aprendi a fazer no Oriente Médio, bem especial. Então aqui a gente tem o quê? Aqui eu tenho hummus, que é a pasta de grão de bico, que é bem famosa, que as pessoas gostam bastante. Hummus. Né? Lembrando que a culinária árabe, a culinária oriental, ela é muito saudável, né? Justamente por ter bastante grão. Coalhada, que é quase que um feijão, assim, no Líbano, vai com tudo coalhada, né? Muito bom. Que é feita de leite. Baba ganoush, que é de berinjela grelhada. Ela é grelhada na chama do fogão mesmo. Depois trituradinha. Depois no garfinho, feita no garfinho, com limão, alho, né? Os temperinhos. Quibe cru. Muita gente daqui confunde com a racapeta, né? É parecido esteticamente, Esteticamente. né? Mas ele tem uma diferença. Ele Qual é bem diferente. Os temperos são diferentes. No quibe cru, a base dele é cebolinha, cebola branca e hortelã, né? E vai um pouco de trigo para quibe. Em proporções menores de trigos do que carne, mas na racapeta é só a carne moída. E para fechar um prato perfeito da comida árabe, A esfirra. Aqui a gente tem a esfirra aberta de queijo, né? Mas fazemos também carne aberta, fechada aqui. É a culinária libanesa típica. E aí a gente pôde fazer uma viagem pelo Líbano e pelos sabores com esse prato e aprendemos também o tabule nesse Ver Mais Gourmet. Obrigada, Halime. Eu que agradeço. Halime, que delícia! Receitinha fácil de fazer. Tente fazer aí na sua casa. Enquanto a reportagem estava rolando aqui, eu vou contar uns bastidores, tá? O pessoal da equipe estava tudo comentando: nossa, que delícia esse prato, quero fazer esse, provar outro. Então já deu para sentir que a receita é boa mesmo, né?